Se esses desgraçados me matarem, não deixe que esse assassinato fique impune. Essas foram suas últimas palavras públicas. Dias depois, ele apareceu morto. A versão oficial dizia que foi um ataque cardíaco. Os jornais sensacionalistas disseram outra coisa. E a verdade, a verdadeira verdade, está enterrada há quase 70 anos em Tijuana, junto com o corpo do homem que a pronunciou. O nome dele era Miguel Inclán, o vilão mais odiado do cinema mexicano. O homem que, na tela, bateu na mãe paralítica de Pedro Infante. O cego pedófilo que causou um escândalo internacional tão grande que tentaram expulsar seu diretor do México. O assassino mudo que não pronunciou uma única palavra em um filme inteiro e ainda assim roubou todas as cenas. Mas ele também foi Benito Juárez, o presidente mais venerado da história do México. Também foi o policial mais nobre e apaixonado do cinema de cabaré. Também foi Cochise, o lendário líder Apache, em um filme de Hollywood ao lado de John Wayne e Henry Fonda. O mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma presença, capaz de transmitir bondade infinita ou maldade absoluta, e uma morte que ninguém jamais conseguiu explicar. Esta é a investigação que a indústria do cinema preferiu esquecer por décadas. A história que nenhum documentário contou por completo. O segredo que uma família de atores guardou por gerações. Hoje, você vai descobrir 4 coisas que mudam tudo o que você achava que sabia sobre a era de ouro do cinema mexicano. Primeiro, a declaração exata que Miguel Inclán deu a um jornalista poucos dias antes de morrer, na qual ele nomeia os homens que deveriam pagar caso algo lhes acontecesse. Uma confissão arrepiante, registrada em um semanário da época e quase totalmente esquecida. Segundo, a cena que a própria equipe de filmagem tentou sabotar. Tão perturbadora que a cabeleireira pediu demissão no meio das gravações. O roteirista exigiu que seu nome fosse retirado dos créditos. E a esposa de Diego Rivera gritou, miserável, para o diretor durante a estreia. Terceiro, o segredo por trás da dinastia Inclán, que conecta o vilão mais temido do cinema clássico ao ícone mais querido da comédia picante mexicana. Uma árvore genealógica que inclui El Mofles, El Choforo e Jaimito, o carteiro de Chaves. E quarto, o que realmente aconteceu em Tijuana em julho de 1956, quando o homem que interpretou os personagens mais desprezíveis do cinema mexicano decidiu enfrentar os verdadeiros vilões da vida real e pagou com a própria vida. Eu vou avisar quando cada uma dessas revelações chegar. Se você sair antes do final, vai perder a parte que mais tentaram apagar da história do cinema mexicano. Prepare-se, porque essa história começa em uma lona de teatro ambulante no fim do século XIX, em um México que ainda não conhecia o cinema, onde o entretenimento chegava a cavalo, em carroças carregadas de figurinos e cenários. Miguel Inclán Garcia dirigia uma trupe de atores que viajava de cidade em cidade por todo o México, de Oaxaca a Sonora, de Veracruz a Chihuahua. Meses inteiros na estrada, dormindo onde a noite os pegasse, comendo o que conseguissem pagar. Eles não tinham teatros elegantes com poltronas de veludo. Não tinham um público refinado aplaudindo com luvas brancas. Tinham lonas remendadas, palcos de tábuas apodrecidas e a fome de fazer rir e chorar quem estivesse disposto a pagar algumas moedas para escapar da realidade. E foi dentro dessa companhia ambulante, entre bastidores improvisados e figurinos herdados, que seu filho nasceu. Ele também se chamava Miguel, Miguel Inclán Delgado, 12 de dezembro de 1897, na Cidade do México. Desde que aprendeu a andar, o menino já estava em cima de um palco. Não existia creche para filhos de atores itinerantes. O palco era seu berço, o aplauso sua canção de ninar e os personagens das peças, seus companheiros de brincadeira. Aos 5 anos, já fazia pequenos papéis. Aos 8, dirigia esquetes cômicos para o público que esperava entre um ato e outro. Aos 12, escrevia seus próprios textos, baseados no que via nas ruas. Histórias de bêbados, apaixonados, malandros que enganavam os ricos. O teatro ambulante foi sua escola. Ele não teve outra. Enquanto outras crianças aprendiam a ler em carteiras de madeira, ele aprendia a projetar a voz acima do barulho da rua. Enquanto outras decoravam a tabuada,
Ele memorizava os gestos que faziam estranhos rir ou chorar. E o rosto que a genética lhe deu seria sua bênção e sua maldição. Miguel Inclán tinha um rosto impossível de esquecer, traços duros, como esculpidos em pedra, olhos profundos, capazes de transmitir a ternura mais comovente ou a maldade mais assustadora com um simples piscar, um maxilar quadrado, uma presença física que preenchia qualquer espaço, por maior que fosse. O tipo de rosto que diretores procuram a vida inteira e que atores odeiam ter, porque os condena a um rótulo eterno. Sua irmã Lupe escolheu a comédia. Tinha talento para fazer rir, interpretando criadas cômicas, vizinhas fofoqueiras, mães intrometidas. Ela faria o México rir por décadas em dezenas de filmes da Era de Ouro. Miguel escolheu outro caminho, ou talvez o caminho o tenha escolhido. Ele faria o México tremer. E quando as carpas começaram a se popularizar nos bairros centrais da Cidade do México, quando o teatro ambulante criou raízes em colônias como Tepito e Lagunilla, os irmãos Inclán estavam ali, na primeira fila desse novo entretenimento popular. No mesmo circuito, um jovem magro e desajeitado estava inventando um personagem que mudaria a comédia mexicana para sempre. Um personagem que falava enrolado, confundia palavras e fazia rir, sem que ninguém soubesse exatamente por quê. Sim, Miguel Inclán e Mário Moreno trabalharam juntos nas carpas, antes de Cantinflas existir, antes de qualquer um dos dois ser famoso, antes de o cinema descobri-los e transformá-los em lendas. Eles eram colegas de ofício na arte mais antiga do mundo, fazer as pessoas sentirem alguma coisa, qualquer coisa, riso, choro, medo, esperança, tudo menos indiferença. Mas seus caminhos seguiram direções opostas. Mário Moreno se tornou Cantinflas. Faria o México, a América Latina e o mundo inteiro rirem por décadas. Ganharia um Globo de Ouro, atuaria em Hollywood e se tornaria o comediante de língua espanhola mais amado da história. Miguel Inclán seguiria o caminho contrário. Ele não faria rir, ele faria odiar. E esse ódio que provocava na tela era tão real, tão visceral, tão profundo, que as pessoas na rua o confundiam com seus personagens. Gritavam insultos para ele no mercado. Olhavam-no com desprezo no bonde. Acreditavam que o homem que batia em velhinhas na tela era capaz de fazer o mesmo na vida real. Mas antes de chegar a esse ponto, era preciso passar pelo cinema. O México estava mudando. O cinema sonoro havia chegado uma década antes, e a indústria crescia a passos largos. Os estúdios precisavam de atores, muitos atores, e os procuravam onde sempre estiveram, nas carpas, no teatro de revista, nos palcos populares. Nobleza Rancheira foi seu primeiro filme, um papel pequeno, quase invisível. Pânfilo, um personagem que a maioria dos espectadores esqueceria antes mesmo de sair da sala. Mas foi suficiente para que os diretores percebessem algo. Havia algo em sua presença, algo que a câmera captava e ampliava, algo que fazia o olhar do espectador procurá-lo mesmo quando ele não era o protagonista. É o Cemitério de las Águilas, o filme que glorificava os ninhos héroes, os cadetes adolescentes que supostamente morreram defendendo o castelo de Chapultepec da invasão americana. Propaganda patriótica em seu mais alto nível. E ali estava Miguel Inclán, interpretando o general Pedro Maria Anaya, um herói da guerra contra os Estados Unidos. Um papel de dignidade, honra e sacrifício. Ao seu lado, um jovem ator que ainda não era o ídolo que se tornaria, Jorge Negrete, o futuro charro cantor, o futuro símbolo do macho mexicano. Eles dividiram a tela sem saber que seus destinos se cruzariam de forma muito mais turbulenta anos depois. Os primeiros anos da carreira de Miguel Inclán foram difíceis. Papéis pequenos em filmes esquecíveis. Um vilão aqui, um camponês ali, um militar em um filme, um bandido no seguinte. O sistema de estúdios mexicano funcionava como uma fábrica produzindo centenas de filmes por ano. Precisava de atores coadjuvantes para preencher espaços, dar textura às histórias, tornar críveis aqueles mundos de fantasia rural vendidos ao público. Miguel Inclán era mais um. Talentoso, sim. Memorável, talvez. Mas ainda não havia encontrado o papel que o definiria. Então chegou 1943. Mexicanos ao grito de guerra, o filme que contava a história do hino nacional mexicano,
Pedro Infante como protagonista e Miguel Inclán interpretando Benito Juárez. Pense nisso por um momento. Benito Juárez, o presidente mais venerado da história do México, o indígena zapoteca que chegou à presidência sem falar espanhol, o homem que derrotou o império de Maximiliano e Carlota, o símbolo da resistência mexicana contra o colonialismo europeu. E quem o interpretou foi Miguel Inclán. O mesmo rosto duro, os mesmos olhos que, anos depois, transmitiriam a maldade mais pura do cinema mexicano. Inclán interpretaria Juárez várias outras vezes ao longo da carreira. O vilão perfeito também era o herói perfeito. A mesma presença que aterrorizava podia inspirar. A dualidade estava ali desde o início, plantada como uma semente que floresceria em direções opostas. Mas o que veio depois foi ainda mais sombrio. Emílio Fernandes, Elíndio Fernandes, já havia trabalhado com Inclán em 2 filmes menores? Sabia o que aquele ator era capaz de fazer. Sabia que havia algo em sua presença que perturbava o público, uma sensação de perigo, como se o personagem pudesse sair da tela e te ferir. E era exatamente isso que ele precisava para seu novo filme. Maria Candelaria. Dolores Del Rio interpretava uma mulher bela e pura como a água dos canais. Pedro Armendáriz, o homem nobre e apaixonado até a medula. E Miguel Inclán interpretava Dom Damián, o homem que destruiria a felicidade deles com a frieza de quem esmaga um inseto. Fernandes sabia exatamente o que estava fazendo. Precisava de um contraste brutal. A beleza contra a feiura moral, o amor puro contra o ódio visceral, a luz contra a escuridão mais profunda. A fotografia de Gabriel Figueroa era sublime. Céus mexicanos que pareciam pintados por Deus. Os canais de Xochimilco brilhando como prata líquida. Toda essa beleza em contraste com a feiura da alma de Dom Damián. Maria Candelaria ganhou o Grande Prêmio em Cannes, a primeira grande vitória internacional do cinema mexicano. O mundo descobriu que no México se fazia cinema de nível mundial. E o mundo descobriu Miguel Inclán. Foi a primeira vez que o público o odiou em massa. As pessoas saíam do cinema falando sobre o quão malvado Dom Damián era, o quão bem interpretado, o quanto queriam vê-lo castigado. Não separavam o ator do personagem. E isso era exatamente o ponto. Mas eles ainda não tinham visto nada. Ele fumava maconha nos cantos escuros da vecindá, batia na enteada quando ninguém estava olhando. Roubava algumas moedas de gente ainda mais pobre do que ele. Fingia decência diante dos outros enquanto sua alma apodrecia por dentro. E Miguel Inclán interpretou tudo isso com uma verdade tão crua que gelava o sangue. A voz rouca, carregada de álcool quando estava drogado. Os olhos vidrados, cheios de desprezo por todos ao redor. O corpo encurvado pela culpa e pelo vício. Cada gesto, cada palavra, cada respiração transmitia decomposição moral. Mas houve uma única cena que mudaria tudo. Dom Pilar rouba dinheiro da casa de Pepe El Toro, 400 pesos que o protagonista precisava desesperadamente para o seu negócio. Ele faz isso enquanto Chatita não está olhando, escondendo as notas na roupa. Mas alguém o vê. A mãe de Pepe El Toro. Uma senhora idosa, paralítica, incapaz de sair da cadeira, incapaz de falar, incapaz de gritar. Ela só pode encará-lo com os olhos cheios de terror. E Dom Pilar sabe disso. Sabe que ela ouviu. Sabe que, quando Pepe voltar, ela encontrará uma forma de denunciá-lo. Sabe que tudo está perdido. E enlouquece, a culpa o devora. O medo o consome. A droga entorpece seu julgamento. E, em um ataque de loucura incontrolável, ele se lança contra a velha indefesa. A cena é brutal, selvagem, sem misericórdia. Miguel Inclán grita com aquela voz rasgada pelo vício. Fecha os olhos, desgraça, fecha os olhos. E a velha, interpretada por Maria Gentil Arcos, recebe golpe após golpe, sem poder se defender, sem poder fugir, sem poder sequer gritar. A câmera não corta, não há música para suavizar o horror. Apenas a violência crua, sem filtros, sem piedade. Nos cinemas, o público chorava, gritava, amaldiçoava o homem na tela. Alguns se levantavam, incapazes de continuar assistindo. Outros clamavam por justiça para a pobre senhora.
Os Pobres se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos do cinema mexicano. As pessoas voltavam para assisti-lo repetidas vezes, choravam as mesmas lágrimas, sentiam a mesma indignação. E quando saíam do cinema e viam Miguel Inclán na rua, o insultavam, cuspiam nele, gritavam assassino. Acreditavam que aquele monstro era real, que o homem que espancara uma velha na tela era capaz de fazer o mesmo na vida real. Talvez você conheça essa sensação: odiar tanto alguém em uma história que esquece que aquilo é ficção, que existe um ser humano por trás do vilão, que o ator que te fez tremer de raiva volta para casa como qualquer outro, com suas próprias dores, suas próprias lutas, sua própria humanidade. Miguel Inclán viveu com esse ódio pelo resto da vida. Carregou Dom Pilar como uma cruz invisível. Cada vez que andava pela rua, sentia os olhares de desprezo. O vilão perfeito, tão perfeito que destruiu a vida do homem que o interpretou. Mas o que veio depois foi ainda pior, porque se Dom Pilar era desprezível, o personagem seguinte causaria um escândalo internacional que quase destruiu a carreira de um dos maiores diretores da história do cinema. Aqui vem a segunda revelação, a cena que a própria equipe tentou sabotar, o filme que quase acabou com a carreira de Luis Buñuel, e o personagem mais perturbador que Miguel Inclán já interpretou. Luis Buñuel estava havia 3 anos sem realizar um projeto pessoal no México. Sobreviveu dirigindo comédias comerciais, Gran Casino, com Jorge Negrete e Libertad Lamarque, El Gran Calavera. Sucessos de bilheteria que lhe deram credibilidade com os produtores. Mas Buñuel tinha uma visão, um filme que ninguém mais ousaria fazer. Queria mostrar as crianças abandonadas da cidade do México, os esquecidos, aqueles que dormiam na rua, que roubavam para comer, que a sociedade preferia não enxergar. O produtor, Oscar Dancigers, deu sinal verde. Confiava em Buñuel. Não fazia ideia do que o espanhol tinha em mente. Os Esquecidos. Um filme sem heróis, sem redenção, sem esperança. Crianças que espancam cegos. Crianças que matam outras crianças. Mães que rejeitam os próprios filhos. Um sistema que abandona os mais vulneráveis. E, no centro de tudo, um personagem que representava tudo o que o México não queria ver sobre si mesmo. Dom Carmelo, um cego, um mendigo, um curandeiro de rua que vendia remédios falsos aos desesperados. Mas também algo ainda mais sombrio. Dom Carmelo era libidinoso, rancoroso, vingativo. E tinha uma obsessão doentia por Mete, uma menina de 13 anos interpretada por Alma Délia Fuentes. Miguel Inclán aceitou o papel. Talvez não soubesse exatamente o que Buñuel pretendia. Talvez soubesse e não se importasse. Os atores da sua geração não questionavam diretores. Faziam o que lhes era pedido. E o que Buñuel pediu foi que ele interpretasse um pedófilo. As cenas são perturbadoras até hoje. Dom Carmelo oferecendo doces à menina, tocando-a sob o pretexto de sua cegueira, dizendo palavras carinhosas enquanto suas mãos procuram lugares onde nunca deveriam estar. Tenha piedade deste pobre cego indefeso, diz ele com voz lamuriosa. Segundos depois, tenta abusar de uma menor. A equipe técnica não entendia por que Buñuel insistia em filmar aquelas investidas libidinosas. Era demais, real demais, perturbador demais. A cabeleireira abandonou o set no meio das filmagens. Disse que não podia continuar trabalhando em um filme tão doente. A figurinista protestou durante a cena em que Estela ainda, no papel de uma mãe, rejeita o próprio filho. Disse que nenhuma mãe mexicana seria capaz de tamanha infâmia. Não entendia que esse era exatamente o ponto de Buñuel. Pedro de Urdimalas, um dos roteiristas mais respeitados do cinema mexicano, pediu que seu nome fosse retirado dos créditos. Não queria ser associado àquela história. Não queria ver seu nome ao lado daquelas imagens, mas Buñuel seguiu adiante. Terminou o filme, estreou, e o escândalo foi total. Novembro de 1950, Cine México, na colônia Roma. A estreia de Os Esquecidos. A elite cultural do México estava presente. Escritores, pintores, diretores, atores. Todos esperando o novo filme do espanhol. O que viram os horrorizou. Crianças espancando cegos. Adolescentes matando a sangue frio.
mães rejeitando os próprios filhos, um cego abusando de meninas, galinhas mortas apedrejadas, cadáveres jogados em lixões. Nenhuma redenção, nenhuma esperança, nenhum final feliz. Grupos da alta sociedade saíram indignados antes do fim da sessão. Alguns não aguentaram nem metade do filme. Disseram que era uma infâmia contra o México, que mostrava uma realidade inexistente, que insultava a nação que havia acolhido Buñuel de braços abertos. Lupe Marim, esposa de Diego Rivera, gritou com Buñuel no saguão, chamando-o de miserável, dizendo que ele havia difamado o México perante o mundo. Berta Gamboa, esposa do poeta León Felipe, juntou-se aos insultos. O meio intelectual mexicano, que deveria ter entendido Buñuel, o rejeitou com fúria. Jorge Negrete, o charro cantor, o maior ídolo do cinema mexicano, brigou publicamente com Buñuel. Disse que o filme era degradante, que maltratava crianças, que mostrava uma imagem falsa do país. Houve movimentos para expulsar Buñuel do México. Os Esquecidos ficou menos de uma semana em cartaz. Os cinemas o retiraram sob pressão social. E então aconteceu algo inesperado. O Festival de Cannes selecionou o filme. Os críticos internacionais viram o que os mexicanos se recusaram a ver. Uma obra-prima, um documento social de importância histórica, uma denúncia corajosa das injustiças que nenhum país queria admitir. Luis Buñuel ganhou o prêmio de melhor diretor. De repente, o filme rejeitado no México era celebrado no mundo inteiro. Os mesmos críticos que o haviam destruído tiveram de engolir suas palavras. Os Esquecidos ganhou 11 prêmios Ariel e décadas depois foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E no centro de tudo estava Miguel Inclán, Dom Carmelo pronunciando uma das frases mais arrepiantes do cinema mexicano. Ao ouvir os disparos que matam El Jaibo, ele diz com um sorriso sinistro: "Eles vão cair um por um. Quem dera tivessem matado todos antes de nascer." Imagine esse contraste. O mesmo homem que interpretou Benito Juárez, o pai da pátria, desejando a morte de crianças antes mesmo de nascerem. A crítica analisou Dom Carmelo por décadas. Disseram que ele representava a cegueira do governo mexicano. Um homem incapaz de ver fisicamente, símbolo da incapacidade das instituições de enxergar os esquecidos. Sua bengala representava programas sociais inúteis. Buñuel criou uma obra-prima. Miguel Inclán entregou uma das atuações mais memoráveis do cinema latino-americano. E ainda assim não foi indicado a prêmio algum. 76 filmes, 2 vencedores de Cannes, trabalhos com os maiores diretores de sua época. E nunca um prêmio, nunca uma indicação, nunca um reconhecimento formal. Guarde esse detalhe. Ele é importante para o que vem a seguir, porque a carreira de Miguel Inclán estava no auge. Hollywood o queria. Os grandes diretores mexicanos o procuravam. Cada vilão que interpretava virava lenda, e então ele decidiu mostrar que podia fazer algo completamente diferente. Salão México. Emílio Fernandes preparava um filme sobre o famoso salão de dança. Precisava de um elenco perfeito. Marga Lopes seria Mercedes, uma prostituta que trabalhava para pagar os estudos da irmã mais nova. Rodolfo Acosta seria Paco, seu cafetão desprezível. E para o terceiro vértice desse triângulo, Fernandes precisava de algo diferente. Alguém nobre, alguém bom, alguém que oferecesse esperança em meio à miséria. Ele chamou Miguel Inclán, o vilão mais odiado do cinema mexicano, para interpretar o homem mais bondoso do filme. Lupe Lopes era um policial de bairro, 20 anos no mesmo cruzamento, vigiando a entrada do Salão México. 20 anos vendo mulheres entrarem e saírem vendendo companhia por algumas moedas. E secretamente apaixonado por Mercedes. Ele a protegia das sombras, defendia-a do cafetão. Oferecia um amor que ela não podia aceitar porque se sentia suja, porque achava que não merecia um homem bom. Miguel Inclán transformou completamente sua presença na tela. Os mesmos olhos que transmitiam maldade agora transmitiam ternura infinita. O mesmo rosto duro agora mostrava vulnerabilidade. As falas de Lupe Lopes se tornaram célebres. De verdade, cada dia eu entendo menos o mundo. A senhora é ouro puro, e ouro vale em qualquer lugar, mesmo no lixo. O mesmo ator, o mesmo rosto,
uma ternura que o público nunca tinha visto nele. Ele provou que podia fazer qualquer coisa, mas o público continuava lembrando de Dom Pilar, continuava lembrando do cego de Os Esquecidos, continuava vendo monstros onde havia um ser humano. E agora, a terceira revelação, ele atuou ao lado de Pedro Infante, Jorge Negrete, Maria Félix e Dolores Del Rio. Foi para Hollywood e trabalhou com John Wayne e Henry Fonda. Participou de 2 filmes vencedores de Cannes, Maria Candelaria e Os Esquecidos, e nunca recebeu um único prêmio, nem sequer uma indicação. O vilão perfeito, tão perfeito que todos esqueceram que havia um ser humano por trás da máscara. Mas o que veio depois foi a verdadeira tragédia. Antes de chegar a isso, preciso te contar sobre outro personagem. Um que mostra até onde o talento de Miguel Inclán podia chegar. Aventureira. Alberto Gold estava filmando o que se tornaria a máxima expressão do cinema de rumbeiras. Ninon Sevilha no papel da sua vida como Helena Tegero, uma jovem inocente que cai nas garras da prostituição. Andréa Palma como Rosaura, a madame mais cruel do cinema mexicano. Tito Junco como Lúcio, o cafetão que a vende. E um personagem singular, El Rengo, um assassino de aluguel, o guarda-costas da madame. Um homem com o rosto marcado por cicatrizes, uma perna manca que arrastava como uma maldição, uma navalha sempre pronta para cortar, e completamente mudo. Eugengo não pronuncia uma única palavra durante todo o filme. Nenhuma. São 101 minutos de duração, e o personagem não emite som algum, além de grunhidos, respirações ofegantes e o arrastar da perna defeituosa pelo chão de madeira. Em uma indústria onde os atores brigavam por mais falas, mais tempo de tela, mais oportunidades de brilhar com palavras, Miguel Inclán aceitou um papel em que não diria absolutamente nada, e o transformou em uma das atuações mais memoráveis de sua carreira. Eugengo se comunica apenas com o olhar, com gestos, com a forma como segura-te a navalha, acariciando o fio como se fosse um amante, com a maneira como arrasta a perna pelos corredores do bordel, como um animal ferido que ainda pode matar. No início, ele é o vilão mais desprezível do filme. Ameaça desfigurar Helena se ela tentar fugir. Vigia-a como um cão raivoso. Obedece às ordens da madame sem questionar. Mas então algo muda. Eugengo se apaixona por Helena, em silêncio, sem poder dizer nada, sem conseguir expressar o que sente. Há uma cena em que Helena deixa cair um lenço. Eugengo o recolhe, cheira, guarda junto ao peito. E seus olhos, os mesmos olhos que transmitiram tanta maldade, de repente revelam vulnerabilidade, um assassino apaixonado, um monstro com coração. No final do filme, quando o verdadeiro vilão tenta matar Helena, é Eugengo quem a salva. Um golpe certeiro de navalha, sem palavras, sem explicações. A última imagem do personagem mostra Eugengo observando de longe Helena se reunir com o homem que ama, sabendo que nunca poderá tê-la, aceitando seu destino de solidão. A crítica descreveu a atuação como extraordinária. Ele começa como o criminoso mais repulsivo do filme e termina como o mais simpático, sem mudar sua essência. Continua sendo desprezível, mas agora o público o ama. Tudo isso sem pronunciar uma única palavra. Esse era Miguel Inclán, um ator capaz de fazer qualquer coisa. E então chegou 1955. E tudo mudou. Agora chegamos à quarta e última revelação, aquela que eu prometi no início. Se você chegou até aqui, isso é para você. Miguel Inclán tinha 57 anos. Trabalhava no cinema havia quase 2 décadas. Já havia conquistado Hollywood. Sobrevivido a escândalos internacionais. Interpretado heróis e vilões com a mesma maestria. E então lhe ofereceram algo diferente. A Associação Nacional de Atores precisava de um representante em Tijuana. Um delegado que defendesse os interesses do sindicato na fronteira. Alguém respeitado, experiente. Alguém que não se deixasse intimidar. Miguel Inclán aceitou. Talvez estivesse cansado de ser confundido com seus personagens. Talvez quisesse fazer algo real, algo que importasse além da tela. Talvez apenas buscasse uma mudança depois de tantos anos interpretando monstros. Ele se mudou para Tijuana com sua esposa, Enriqueta Reza, a mulher que o acompanhou por décadas,
que o viu interpretar monstros e santos, que sabia quem ele realmente era por trás de todas as máscaras. Juntos, fundaram uma academia de capacitação artística, um lugar onde jovens da fronteira poderiam aprender a atuar, dançar, cantar, um celeiro de talentos em uma cidade conhecida mais pelo vício do que pela cultura. Miguel Inclán queria deixar algo além de filmes. Queria formar a próxima geração, transmitir o que havia aprendido em 40 anos de carreira, dar a outros as oportunidades que ele precisou arrancar da vida. E então ele viu o que acontecia nos cabarés. O que ele viu mudou tudo. Tijuana, nos anos 50, era um mundo à parte. Alguns a chamavam de cidade do pecado, um paraíso do vício a poucos quilômetros dos Estados Unidos. Milhares de turistas americanos cruzavam a fronteira todos os fins de semana em busca do que não podiam encontrar em casa. Os cabarés competiam por eles. Os espetáculos se tornavam cada vez mais ousados. As dançarinas usavam cada vez menos roupa. Os donos pagavam migalhas às mulheres enquanto enriqueciam com os dólares dos turistas. E o pior, muitas dessas mulheres não pertenciam ao sindicato. Trabalhavam sem proteção, sem direitos, sem ninguém para defendê-las. Quando Miguel Inclán viu tudo isso, sentiu algo que nunca havia sentido interpretando vilões no cinema: indignação real. Ele começou a investigar, a fazer perguntas que ninguém queria responder, a documentar o que acontecia por trás das portas fechadas. E quando reuniu informações suficientes, agiu. Organizou os atores do sindicato, convenceu-os a parar temporariamente, a se posicionar diante dos cabarés e denunciar publicamente o que acontecia lá dentro. Não foi fácil. Muitos dependiam daqueles trabalhos para sobreviver. Ele estava pedindo que arriscassem o sustento por um princípio, mas alguns o seguiram. Criaram cartazes que envergonhavam os turistas. Não entre aqui, você verá um espetáculo imoral. Aqui não trabalham membros do sindicato. Se você é imoral, entre. Por dignidade, não entre. Os turistas liam os cartazes e iam embora. Os cabarés começaram a esvaziar. Os donos passaram a perder dinheiro noite após noite. Então tentaram comprá-lo. Ofereceram dinheiro para que ele desistisse, para que fechasse os olhos, para que tudo continuasse como sempre foi. Miguel Inclán recusou. Em uma entrevista ao semanário El Pueblo, ele disse palavras que gelam o sangue. Veja, rapaz, eu senti vergonha como ator ao ver a forma suja com que se infama, nos cabarés de Tijuana, o prestígio da Associação Nacional de Atores, da qual me orgulho de fazer parte. Tentaram me comprar para que eu abandonasse minha luta, mas eu não me vendo. Já cumpri minha missão na vida. A única pessoa que precisa de mim é minha velha, e ela pode se virar sem mim. Se vivi tantos anos com honra, não vou ceder agora. E então pronunciou as palavras que o condenariam. Se esses desgraçados me matarem, não deixe que esse assassinato fique impune. Pense nisso. Um homem que sabia que estava em perigo, que sabia que os poderosos queriam silenciá-lo, que sabia que sua vida corria risco, e decidiu continuar mesmo assim. O vilão da tela enfrentando os verdadeiros vilões da vida real. Talvez você também conheça essa escolha. Calar-se e ficar seguro ou falar e arriscar tudo. A maioria de nós se cala. A maioria escolhe a segurança. Miguel Inclán não. Ele tinha aliados. O jornal El Pueblo publicava suas denúncias. Alguns atores do sindicato o apoiavam. Pessoas honestas de Tijuana o agradeciam nas ruas. Mas também tinha inimigos, muitos mais do que imaginava. Atores do próprio sindicato que recebiam dinheiro dos cabarés, líderes sindicais corruptos e, acima de todos, os donos dos cabarés, homens poderosos com conexões políticas e dinheiro suficiente para comprar silêncio. Outro ator, Víctor Parra, chegou a Tijuana com ordens do Comitê Nacional do Sindicato, ordens superiores às de Inclán. Ele negociou um acordo com os cabareteiros, metade elenco sindicalizado, metade dançarinas independentes, um compromisso, uma traição, uma derrota para tudo pelo que Inclán havia lutado. O vilão mais odiado do cinema mexicano havia perdido a batalha contra os vilões reais, mas não se rendeu. Se não podia vencer a guerra sindical, faria algo diferente. Sua academia se tornaria uma escola de verdade,
Ensinaria as mulheres dos cabarés a dançar de verdade, a atuar, a adquirir habilidades que as libertassem da exploração. A nova sede da academia foi inaugurada. 1 ou 2 dias depois, Miguel Inclán apareceu morto, 25 de julho de 1956. Um dia quente na fronteira. Um dia aparentemente comum em Tijuana. A versão oficial falava em infarto fulminante. Um homem de 58 anos, cujo coração simplesmente parou. Mas os jornais sensacionalistas contaram outra história. Assassinato. Vingança dos donos dos cabarés. Um crime perfeitamente executado que nunca foi investigado, porque ninguém quis investigar. Porque os poderosos preferiram que Miguel Inclán fosse lembrado como um ator que morreu de ataque cardíaco, e não como um mártir, assassinado por defender o que era certo. Sua irmã Lupe havia morrido exatamente um mês antes, junho de 1956. Os dois irmãos partiram com poucas semanas de diferença, como se o destino tivesse decidido levá-los juntos. Coincidência, destino. Ou algo mais sombrio. Nunca saberemos. A verdade nunca foi investigada. Ninguém fez perguntas, ninguém buscou respostas. Os poderosos continuaram poderosos. Os cabarés continuaram funcionando como antes. As mulheres continuaram sendo exploradas. A academia que Miguel e Henriqueta fundaram fechou. Sem ele, não havia como mantê-la. O homem que ousou enfrentar o sistema foi enterrado junto com suas acusações, sem justiça, sem vingança, sem que ninguém pagasse pelo que provavelmente lhe fizeram. Miguel Inclán Delgado, nascido na cidade do México em 12 de dezembro de 1897, morto em Tijuana em 25 de julho de 1956, 58 anos de vida, 40 anos de carreira, 76 filmes, 2 vencedores de Cannes, Hollywood, os vilões mais memoráveis do cinema mexicano, os heróis mais nobres, e uma morte que ninguém quis explicar. Hoje, quase 70 anos depois, seu legado continua vivo. Rafael Inclán continua atuando. Aos mais de 80 anos, segue aparecendo em novelas, filmes e teatro. Ganhou o Ariel que seu tio-avô nunca teve, mas nunca esquece de onde veio. A dinastia Inclán sobreviveu das carpas do século XIX às telas do século XXI, geração após geração de atores que fazem o público sentir algo. Miguel Inclán, o patriarca, o vilão perfeito, o homem que interpretou Benito Juárez e Dom Pilar com o mesmo rosto, ficou preso entre duas versões de si mesmo, a que o público odiava e a que morreu lutando pelo que era certo. Quem foi o verdadeiro Miguel Inclán? Talvez ambos, talvez nenhum. Talvez apenas um homem que fez seu trabalho bem demais. O show tem que continuar. Ensinaram-lhe nas carpas quando era criança. Quando estava doente e tinha que atuar. Quando estava com fome e precisava fazer rir. Quando seu mundo desmoronava e ele precisava fingir que tudo estava bem. O show tem que continuar. A primeira lição de um ator. A última maldição de Miguel Inclán. E o show continuou, mesmo depois de sua morte, mesmo quando ninguém mais lembrava do homem real. Seus filmes continuam sendo vistos, seus vilões continuam sendo odiados, suas frases continuam sendo repetidas, mas a justiça nunca chegou. Miguel Inclán Delgado merecia mais. Talvez agora, quase 70 anos depois, possamos lembrá-lo como ele realmente foi. Não apenas o vilão, não apenas o monstro da tela, mas o homem que se recusou a se vender. O ator que conquistou Hollywood a partir das carpas mexicanas. O pai de uma dinastia. O herói esquecido de Tijuana. Porque o mais triste de tudo é isso. Quando as pessoas mencionam Miguel Inclán, falam de Dom Pilar, de Dom Carmelo, de El Rengo, dos monstros. Ninguém fala de Tijuana. Talvez isso possa mudar agora.